Imagine entrar em um lugar onde não existe passado, presente ou futuro. Nenhum relógio funciona, nenhuma memória envelhece, nenhum evento acontece porque simplesmente não há uma sequência de momentos. A ideia de dimensões onde o tempo não existe parece saída de uma ficção científica radical, mas, curiosamente, ela surge tanto em teorias físicas avançadas quanto em reflexões filosóficas profundas sobre a natureza da realidade. Para entender esse conceito, precisamos abandonar a visão comum de que o tempo é uma linha constante e começar a imaginar um universo onde tudo existe, simultaneamente. Um espaço onde a mudança, como conhecemos, talvez seja apenas uma ilusão. Na experiência humana, o tempo é inevitável. Ele define nossa vida, nossas decisões e até nossa identidade. No entanto, algumas teorias científicas sugerem que o tempo pode não ser um elemento fundamental do universo. Em certos modelos da física teórica, especialmente na gravidade quântica, o tempo não aparece como uma variável básica. Em vez disso, ele surge como uma consequência de relações entre eventos. Isso significa que em níveis mais profundos da realidade, pode existir um estado onde o tempo simplesmente não faz sentido, uma dimensão estática onde tudo existe ao mesmo tempo. A relatividade de Einstein já nos mostrou que o tempo não é absoluto. Ele pode desacelerar perto de objetos massivos, ou para quem viaja em velocidades extremas. Isso já quebra a ideia intuitiva de um tempo universal e fixo. Alguns físicos vão além e sugerem que o universo pode ser descrito como um bloco quadridimensional, onde passado, presente e futuro coexistem. Nesse cenário, o fluxo do tempo não seria algo real, mas uma percepção criada pela consciência humana enquanto percorre essa estrutura fixa. Na ficção científica, dimensões sem tempo aparecem como lugares misteriosos onde tudo está congelado, ou onde múltiplas versões de eventos coexistem. Personagens entram nesses espaços e percebem que suas memórias e futuros estão presentes simultaneamente. Embora isso seja uma dramatização, a ideia tem raízes em debates reais sobre a natureza da consciência e da realidade. Se o tempo não for fundamental, então a mudança pode ser apenas uma interpretação subjetiva do cérebro humano. Um exemplo intrigante vem da física quântica. Em certos experimentos e modelos matemáticos, partículas não parecem seguir uma sequência clara de causa e efeito. Em alguns casos, eventos parecem influenciar uns aos outros sem uma ordem temporal definida. Isso não significa que o tempo não exista em nosso mundo cotidiano, mas sugere que em níveis microscópicos, a noção tradicional de antes e depois pode perder sentido. Alguns cientistas interpretam isso como evidência de que a realidade profunda pode funcionar em uma espécie de estado atemporal. Outra teoria fascinante vem da cosmologia. Alguns modelos propõem que o universo começou em um estado onde o tempo ainda não havia emergido antes do Big Bang. Talvez não existisse uma linha temporal, menos apenas um estado quântico puro, onde todas as possibilidades coexistiam. Nesse cenário, o tempo teria surgido apenas quando o universo começou a se expandir e eventos começaram a se diferenciar. Isso levanta uma questão intrigante. Poderia existir outras regiões do cosmos onde o tempo nunca emergiu? Filosoficamente, imaginar dimensões sem tempo muda completamente nossa visão da existência. Sem tempo, não haveria envelhecimento, morte ou evolução. Tudo existiria em um eterno agora, mas também não haveria movimento ou história. O conceito de identidade perderia sentido, já que não haveria transformação ao longo dos anos. Alguns filósofos argumentam que o tempo é essencial para a consciência, menos sem ele. Não poderíamos perceber mudanças nem formar memórias. Na ficção, essas dimensões costumam ser retratadas como lugares assustadores ou transcendentes. Personagens entram em espaços onde encontram versões futuras e passadas de si mesmos, coexistindo. Outros experimentam a sensação de ver toda a história do universo de uma só vez. Esses cenários refletem nossa dificuldade em imaginar uma realidade onde o fluxo do tempo não organiza os eventos. Curiosamente, algumas teorias sobre buracos negros sugerem algo parecido. Perto do horizonte de eventos, o tempo parece desacelerar drasticamente para observadores externos.
Em certas interpretações extremas, a estrutura interna de um buraco negro poderia representar uma região onde as noções tradicionais de tempo e espaço se tornam irrelevantes, embora ainda seja especulativo. Isso mostra que a física reconhece que o tempo pode deixar de funcionar como esperamos em ambientes extremos. Outra possibilidade teórica envolve dimensões extras. Modelos como a teoria das cordas sugerem que o universo pode ter mais dimensões do que percebemos. Algumas dessas dimensões poderiam não incluir o tempo da forma que conhecemos. Em vez disso, poderiam ser puramente espaciais ou existir em estados matemáticos, onde a sequência temporal não se aplica. Embora essas ideias sejam altamente abstratas, elas ajudam a expandir nossa imaginação sobre como a realidade pode ser estruturada. Do ponto de vista psicológico, pensar em dimensões sem tempo também revela algo sobre nossa mente. O cérebro humano está profundamente programado para perceber causa e efeito. Nós entendemos o mundo por meio de narrativas: início, meio e fim. Um universo sem tempo seria incompreensível para nossa percepção comum. Talvez por isso essas ideias apareçam frequentemente em experiências místicas, sonhos ou estados alterados de consciência, onde a sensação de passagem do tempo pode desaparecer temporariamente. Há também a hipótese de que o tempo seja uma propriedade emergente, assim como a temperatura é uma propriedade emergente do movimento das partículas. Em nível fundamental, o universo poderia ser um conjunto de relações atemporais entre elementos básicos. Quando observamos sistemas complexos, percebemos o fluxo do tempo como uma consequência dessas interações. Isso significaria que dimensões sem tempo poderiam existir como estados fundamentais da realidade, invisíveis para nossa percepção cotidiana. Apesar de toda essa especulação fascinante, é importante lembrar que não existem evidências diretas de dimensões acessíveis onde o tempo não exista. A maioria dessas ideias vem de modelos matemáticos, experimentos conceituais e interpretações filosóficas. Ainda assim, elas são levadas a sério, porque ajudam a resolver problemas profundos da física, como a unificação entre relatividade e mecânica quântica. O fascínio por dimensões atemporais revela algo essencial sobre a condição humana. Temos dificuldade em imaginar a existência sem mudança, mas ao mesmo tempo, somos atraídos pela ideia de escapar do tempo, de um lugar onde nada envelhece e nada termina. Talvez isso explique por que essas dimensões aparecem tanto em histórias de transcendência, eternidade ou contato com realidades superiores. No fim, a ideia de dimensões onde o tempo não existe não é apenas um conceito científico ou ficcional. É um convite para questionar nossas suposições mais básicas. E se o fluxo do tempo for apenas uma interpretação? E se a realidade profunda for um mosaico estático de possibilidades? Talvez nunca possamos experimentar diretamente um mundo sem tempo. Mas explorar essa possibilidade nos ajuda a entender melhor a própria natureza do universo. Quando olhamos para o céu noturno e pensamos na vastidão do cosmos, é possível que existam regiões ou estados da realidade que funcionem de maneiras completamente diferentes da nossa experiência diária. Lugares onde não há antes nem depois, apenas existência pura. E mesmo que essas dimensões permaneçam apenas como hipóteses, elas expandem nossa imaginação e nos lembram de algo fundamental. O universo pode ser muito mais estranho e muito mais fascinante do que qualquer relógio é capaz de medir.